Universidade Católica de Pernambuco, construindo pontes para o futuro. Olá, tudo bem, pessoal? Começa agora mais um episódio do podcast da Universidade Católica de Pernambuco. No programa de hoje, a gente segue falando do PPGDI, o Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação, que está lançando um curso novo, o Mestrado Profissional em Direito e Inovação. Esse curso está sendo colocado no âmbito, está sendo lançado pela Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Católica de Pernambuco e estão sendo oferecidas duas linhas de pesquisa, são elas: a primeira, Instituições, Inovações de Mercado e Tecnologia, e a outra linha é Mediação, Resiliência e Inovação Social. Para saber mais sobre essas linhas de pesquisa, a dinâmica desse curso novo, a gente está recebendo aqui dois professores desse mestrado, o Sérgio Torres e o professor João Hélio Coutinho. O professor Sérgio Torres está com disciplinas ligadas à linha de Instituições, Inovações de Mercado e Tecnologia. Já o professor João Hélio está ligado à linha de pesquisa Mediação, Resiliência e Inovação Social. Inicialmente, eu já queria agradecer a presença de vocês aqui nesse bate-papo e bem-vindos. Obrigado. Prazer. Começando pelo professor Sérgio Torres. Professor, queria que o senhor explicasse o que é essa linha, Instituições, Inovações de Mercado e Tecnologia. Pronto. Primeiro, em relação ao curso em si, só para contextualizar, com grande alegria que nós oferecemos esse curso à comunidade aqui da nossa região, levando em consideração o momento em que nós nos encontramos com a evolução tecnológica nos afetando cada vez de forma mais intensa, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então, quando nós nos unimos para discutir temáticas pertinentes a essa linha de pensamento de uma forma geral, nós conseguimos, então, desenvolver um curso que eu acho que vai ser extraordinário para aqueles que reconhecem essa necessidade de se adaptar aos novos tempos. E duas linhas de pesquisa, como você mencionou, são complementares. Aqui eu estou vinculado, ela tem uma preocupação imediata em relação à disrupção tecnológica e às nossas instituições públicas de uma forma geral. E isso me afeta diretamente, não apenas como professor aqui da Universidade Católica de Pernambuco, mas também como magistrado. Eu atuo no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, eu sou desembargador, atualmente sou vice-presidente, e vejo como as inovações tecnológicas estão nos afetando e transformando o nosso dia a dia numa velocidade absolutamente impressionante. Como nunca vista antes. Nunca vista antes. O que nós aprendemos hoje, nós vamos ter que entender que daqui a uma semana vamos ter que aprender algo novo para, então, nos adaptarmos às mudanças que ocorreram desse pequeno espaço de tempo. E mesmo numa área conhecida como mais conservadora, mais tradicional, como é o direito, as disrupções tecnológicas nos pegaram de uma forma absolutamente impressionante, incrível mesmo. Eu vou dar um pequeno exemplo. Lá no meu tribunal, eu sou responsável pela coordenação do Laboratório de Inovação. E no ano passado, no início, eu tinha um objetivo. Eu disse, olha, nós estamos vendo como a inteligência artificial está crescendo e efetivamente penetrando na nossa área de atuação, seja ela qual for, em qualquer profissão. Então, vamos entender que isso é inevitável também no âmbito do judiciário. Vamos aqui, então, em Pernambuco, buscar uma inovação envolvendo algum sistema de automação que possa, então, surfar essa onda. E nós desenvolvemos, durante o decorrer do ano, um robô que, na realidade, vai me substituir
em uma tarefa que é inerente à da vice-presidência. E esse robô ele começou a funcionar de forma experimental no final do ano passado e oficialmente será lançado daqui a 10 dias no âmbito do TRT. E ele faz o quê, professor? Vamos lá, deixa eu explicar. Eu tentando não ser tão técnico assim. Uma das minhas atribuições como vice-presidente é exercer o que nós chamamos do juízo de admissibilidade de recursos que são interpostos contra decisões do tribunal, visando os recursos levar a matéria para Brasília. Quem tem que examinar para ver se o recurso preenche os requisitos exigidos pela legislação sou eu, né, nessa minha função de vice-presidente. E tem determinado tipo de recurso cuja análise era tão objetiva e automatizada na prática que eu pensei, olha, isso nós poderíamos desenvolver um robô para fazer. Eu sentei com os nossos especialistas, né, formados em ciência da computação e outras áreas afins, e nós desenvolvemos, então, essa ideia. E o que esse robô faz agora é efetivamente me substituir, ou substituir quem quer que seja que atue nessa atribuição, no exame dos respectivos requisitos. E, uma vez feito esse exame, automaticamente, dentro do sistema, já encaminha para Brasília, sem envolver nenhuma participação humana. Esse, especificamente, é um tipo de juízo de admissibilidade, uma técnica que realmente não exige um olhar de valoração, que nós ainda queremos pensar que é do monopólio humano. Não substitui, portanto, a subjetividade. Não substitui a subjetividade. É algo realmente muito objetivo e automático. Ela substitui uma tarefa mecânica repetitiva, automática. Perfeito, exatamente. Mas veja o que isso acaba economizando. Nós temos cálculos em relação ao que isso economiza em termos de horas, em termos de dinheiro para o tribunal. Mas, só para facilitar, eu passava, no mínimo por semana, 6 a 8 horas por dia fazendo esse exame. E tinha 2 servidores assistentes, né, vinculados a mim, que se dedicavam integralmente a semana inteira para ajudar na preparação dessas decisões. Hoje eu não faço mais isso, então eu ganhei aí 6 a 8 horas, e esses 2 servidores não trabalham mais nessa atividade porque ela foi substituída pelo robô. E, como consequência, então, nós podemos destiná-los a atuar em outras áreas na qual ainda temos a valoração da subjetividade. E a participação deles, então, possa enriquecer ainda mais, né, o serviço no nosso tribunal. Quer dizer, a atuação ela fica mais estratégica, né? Muito mais estratégica, muito mais estratégica. E isso é só o nosso primeiro passo. Imagine, só o primeiro passo. Imagine o potencial que nós temos. O que, ao mesmo tempo que fascina, assusta. Assusta mesmo, me assusta também, né? E nós precisamos, então, estudar, refletir e compreender quais serão esses impactos nas nossas instituições, né? Especificamente as instituições públicas, e na própria ideia de um Estado de Direito, no qual nós vamos ter internamente dentro desse mecanismo esse apoio, seja de processos automatizados, seja, né, de uso de inteligências artificiais, como já existe em alguns tribunais. E é justamente essa aplicabilidade que o senhor vai trazer para as suas aulas. Com certeza, nós vamos discutir e debater. Porque, veja, muitas coisas são perfeitamente possíveis hoje. A questão é se eticamente é interessante ou não realizá-las, levando em consideração os nossos valores humanistas. E isso precisa ser debatido, né? Eu quero, então, discutir e debater com os respectivos alunos questões envolvendo ética pública, né, no manuseio, né, e na utilização dessas tecnologias, que indiscutivelmente serão importantes e devemos abraçar, mas sempre pensando nos nossos valores humanistas. Isso eu acredito que é o primordial. Compreender que somente o fato de você poder fazer não significa que você deve fazer, se isso implicar em algum tipo de embate ou de transgressão com valores éticos que nós prezamos. E todas essas questões precisam ser debatidas de forma bastante profunda. Aqui não existe duas cores, não. É tudo tonalidades e cinza mesmo. Espectro, né? Espectro que nós temos. Não que tem fronteira entre cores. Não tem fronteira. Não temos que realmente debater e discutir. Eu tenho certeza que vou aprender tanto quanto ensinar ou lecionar. Eu estarei apenas buscando conduzi-los com a minha, né, maior experiência. Eu acredito que, como você pode notar, né, nós somos os mais maduros
né, do grupo, então, com os nossos Quanto tempo de casa? Aqui na Católica eu tenho 31 anos, vou fazer 32 Olha anos. aí, e o professor 32 João? anos. 22. 22, tá mais novinho. Tá mais novinho, ele é novinho, ele pinta o cabelo de branco, Pintou né? de branco. Cabelo de branco. Vamos passar a bola então ao professor João Hélio. Professor, essa linha de pesquisa, mediação, resiliência e inovação social, chamou a atenção aqui o termo resiliência, né, que é tão comumente utilizado na área de psicologia, nessa área mais, digamos assim, subjetiva, mas apareceu aqui em direito. Queria que o senhor explicasse o que é essa linha, enfim, o que é que se propõe a essa linha a pesquisar. Ok. Gostaria de falar da área, mas também da inserção dela no todo. Pois não. Tá certo? Primeiramente, eu gostaria de salientar que essas duas divisões, essas duas linhas de pesquisa, elas não são estanques. Elas são Elas interpenetrantes. conversam. Elas conversam e muito, tá certo? Elas formam um todo, não é? Elas são partes de um todo. Por que essa denominação? Essa denominação, na realidade, ela é um guarda-chuva, vamos dizer, onde foi ressaltado aí a possibilidade de estudo, de pesquisa, desenvolvimento na área de solução de conflitos, não é? Conflitos nas diversas áreas do direito, notadamente nas áreas que forem demandadas. A gente tem uma flexibilidade para isso. Então, por exemplo, na área privada, na área pública, dentro da área pública, na área de finanças públicas, tributária, administrativa, mas também na área empresarial. Solução de conflitos mediante instrumentos de mediação, não é? Mediante instrumentos de arbitragem, no segundo momento. Então, seria aquela solução a que se chega pela formação de um consenso, de um entendimento entre partes, que cada uma entende que tem razão. E vamos tentar chegar a um termo comum, que seja bom para ambas as partes. Mas eu gostaria de dizer, como eu enfatizei, que isso tem, na realidade, essa denominação, ela não se limita a isso, ela é bem mais ampla. Dentro dessa área, nós vamos ter, por exemplo, a questão da inovação, tratarmos o que é a inovação, se a inovação é algo pertinente só ao setor privado, ao setor público. Nós já vimos aqui o exemplo do Dr. Sérgio, que o setor público, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, ele, ao assumir emprego dessa tecnologia de AI, é uma inovação, não é? E que já trouxe resultados práticos. Eu tenho lido muito sobre inovação, sobre inteligência artificial, e muita gente que não tem uma iniciação nisso, imagina que a inteligência artificial é algo que vai acontecer no futuro. E eu digo que a inteligência artificial ela já está acontecendo. O que acontece, o que difere, é que as pessoas imaginam aquele ápice e não observam o caminho que já foi trilhado. O que é que eu quero dizer? Muita gente, quando fala de inteligência artificial, pensa naquela inteligência que vem substituir ou superar a inteligência humana. Não é isso, né? Ela ser uma inteligência que tenha todos os vieses da inteligência humana. Isso é uma perspectiva de futuro. Mas, hoje em dia, a inteligência artificial já está em todas as atividades. Uma das atividades mais fantásticas, por exemplo, me permito até divagar um pouquinho aqui, sair na área do direito,
é no estudo da biologia. Não é? Hoje, nós já conseguimos ler os códigos de DNA, mas mais do que isso, nós hoje conseguimos sintetizar DNA. Isso é uma realidade. Uma das questões mais intrincadas na área da química, da biologia molecular, é a questão do dobramento das moléculas de proteína. Então, isso se fazia em laboratório, levava anos. Hoje em dia, mais de 200 milhões de combinações já foram feitas por inteligência artificial. Não tanto ao mar, não tanto à terra, e voltando para a área do direito, o que nós buscamos é as utilizações da inteligência artificial, por exemplo, para o direito, para a gestão pública, para a gestão privada, né? E as interfaces da inteligência artificial e do desenvolvimento, da inovação de uma maneira geral. Por isso que nessa linha nossa, nós vamos utilizar instrumentos do direito, sim. Nós vamos conversar com outras áreas, mas através da nossa linguagem própria, que é o direito, e daquela linguagem que nós adquirimos estudando áreas afins, não é? Então, por exemplo, dentro dessa nossa área, nós vamos ter matéria tributária, notadamente para o financiamento, o custeio de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento. Quais são os instrumentos tributários para isso? No campo administrativo, do direito administrativo, muitas vezes você tem projetos de financiamento que são com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E isso implica também em ajustes na área de licitações. Então, nós teremos, na área do direito administrativo, esse tipo de abordagem. Como nós vamos ter, acreditamos, um público muito variado, ora, talvez nós tenhamos preponderância de alunos oriundos do setor público, ora, alunos do setor privado, ou até, talvez, situações em que haja, vamos dizer assim, meio a meio disso, nós temos a capacidade de, semestralmente, ajustarmos as nossas disciplinas para atender às necessidades desse público. Então, por exemplo, na minha área, que é a área de direito tributário, de finanças públicas, direito financeiro. Então, a proposta que eu fiz de disciplina para cá é atendendo pessoas, tanto do segmento privado como do segmento público, que estejam interessados de entender o sistema tributário e como, dentro desse sistema, nós podemos obter recursos para pesquisa, desenvolvimento, ou seja, para inovação. Tá certo? A depender também da demanda, nós podemos abordar uma questão que eu diria que é uma questão muito estudada, muito trabalhada nas diversas universidades, em graduação, nas pós-graduações, mas que ela é uma dinâmica muito grande, até porque as realidades são cambiáveis, que é a questão de federalismo fiscal. Sobretudo agora, no momento em que nós passamos por uma alteração, ou melhor, por um conjunto de alterações na nossa legislação tributária, inicialmente no plano constitucional, mas durante esse exercício de 2024 vamos ter no plano infraconstitucional, decisivas à federação. E o que isso impacta nesse nosso curso? Impacta nas relações de financiamento, de custeio, de inovação, de pesquisa, não é?
qual o papel dos diversos entes, qual a inserção dos municípios, dos estados federados, qual o papel da União nessa financiamento. Ô, professor, e como é que isso se relaciona com esses conceitos de mediação, resiliência? Eu diria que eles convergem paralelos, né? Porque o conceito de mediação e resiliência é para solução de conflitos, né? Se admitir a resiliência no sentido de você ter a condição de dialogar, não é? De ter a possibilidade de se esforçar para mudar, mas, ao mesmo tempo, o que mudar? E é isso que essas áreas que eu acabei de falar para vocês, na administrativa, a parte empresarial, a própria estrutura, né, das sociedades empresárias, elas tendem a se adaptar, a se mudar. E dentro, né, a mediação, a solução de conflitos para aplanar o caminho a ser seguido por essas instituições. Muito se fala aqui na universidade das metodologias ativas, né, da solução de problemas reais, né, o aluno resolvendo problemas reais, sala de aula invertida. Eu queria saber se isso faz parte da realidade desse mestrado, ou como é que vai ser a dinâmica de aula, o que é que vocês estão pensando com relação a isso? Bem, haverá uma liberdade, lógico, de cada professor adotar aquelas técnicas que ele tem mais adequado, levando em consideração a matéria que ele vai abordar, mas nós vamos, né, buscar atender as expectativas dos nossos discentes, nossos mestrandos, especificamente com relação à aplicabilidade daquilo que é discutido em sala de aula, né, no âmbito profissional, no âmbito fora da academia em si. Eu, pelo menos, pretendo, eu já tenho uns 3 ou 4 problemas que eu quero trazer e jogar, que são problemas reais. São problemas reais. Problema é o que não falta, né, professor? O problema que não falta, para que nós possamos, então, discutir. Algo que eu acho muito importante, especialmente dentro dessa perspectiva de nós estamos no meio de também no início de um processo disruptivo incessante, né, que a cada dia muda algo que nós pensávamos que era perene, que era para sempre, e de repente todo o modus operandi é alterado. É importante que eles também compreendam isso, e isso vai ser realmente um objetivo pessoal meu, de que é necessário sempre nós evoluirmos em relação à nossa capacidade de adaptação às mudanças que certamente virão, que muitas vezes nós não temos nem a menor ideia de como exatamente vai ser. Eu só sei que não vai ser igual ao que é hoje. Nada será como antes. Nada será. Eu sou magistrado há quase 33 anos, e eu digo, o meu modus operandi, minha forma de atuar hoje é totalmente diferente do que era 15, 20 anos atrás. Não tem nenhuma semelhança. É absolutamente, assim, a atividade em si de julgar é a mesma, mas a forma como nós executamos isso é totalmente diferente. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou olhar para trás e dizer, olha, a forma como eu estou agindo hoje é completamente diferente daquilo que eu agia 10 anos atrás. Então, essa incessante necessidade de evoluirmos em relação à nossa adaptabilidade será crucial, será muito importante. Professor João Hélio, o que é que os futuros mestrandos podem esperar desse curso? Os futuros mestrandos podem esperar um curso que é voltado para atender expectativas. Tanto as expectativas dos mestrandos, como as expectativas das instituições parceiras, as instituições que se conveniaram com o mestrado. O que é que eu quero dizer com isso? Algumas instituições públicas, algumas instituições privadas, elas vão indicar seus colaboradores, não é, para fazer esse curso. E o propósito desses alunos é se capacitarem nessa nova perspectiva de trabalho do direito, ou seja, é uma nova forma de trabalhar o direito, não é? Um direito, ele
interrelacionado com as outras áreas. E a perspectiva de trabalhar para a resolução de um problema, entregar à sua instituição um produto. Tanto é que o trabalho de conclusão de curso nosso pode ser uma dissertação, mas pode ser um produto. Por exemplo, o desenvolvimento de um software, um estudo de caso que venha, a partir disso, ser discutido e resolver determinados problemas dessas instituições. Então, é extremamente pragmático, né, a perspectiva de trabalho nossa. Isso aí. E Pois me não, permita só uma coisa, o Pois que eu não. acho mais interessante é a dinamicidade. Nós não vamos ter cadeiras estanques, nós vamos ter cadeiras que estão permanentemente ajustadas segundo a demanda. Por exemplo, eu vou trabalhar, em regra, com a parte tributária, tá certo? A parte tributária e a parte federativa. Mas cada semestre ajustada à demanda. O que eu vou fazer numa turma não necessariamente é o que será feito na outra, porque as características dos mestrandos podem ser outras, as necessidades, melhor dizendo, podem ser outras. O momento, né, econômico, o momento de inovação, de novas tecnologias, pode ser outra. Daqui a um ano, nós estamos ajustando esse discurso. Então, Isso que o senhor sempre está falando, eu acho que tem a ver também, né, professor, com o público-alvo, que é multidisciplinar, né? Necessariamente não são pessoas formadas em direito, pessoas de outras áreas, com outras graduações, elas podem se candidatar também a esse mestrado profissional. A inovação, ela não, a nossa perspectiva, não é exclusivamente numa análise jurídica, ela afeta a todos nós. Então, será muito importante o diálogo com outros campos, outras áreas, para que possamos, então, examinar qualquer que seja o problema, o objeto que vai ser estudado, por múltiplas perspectivas. Então, será muito importante esse tipo de debate. E como o professor Hélio falou, isso eu também acho muito importante, haverá esse investimento, exige um retorno, e vai haver um retorno nesse nosso objetivo, não apenas individual para o nosso mestrando, mas para a instituição também conveniada, porque é um investimento que a instituição vai fazer e ela, logicamente, espera, então, né, um retorno, e o retorno vai ser de um profissional capacitado, que vai demonstrar esse crescimento a nível de capacitação, não apenas dentro da sala de aula, mas lá no seu ambiente de trabalho, contribuindo para, né, a evolução e aperfeiçoamento da respectiva instituição. É isso aí, a gente está caminhando aí para o final desse episódio. Eu queria agradecer a participação de vocês, essa disponibilidade em tratar de temas tão apaixonantes. Queria abrir o microfone para uma última colocação, as considerações finais, professor João Hélio. Eu queria colocar o seguinte, na realidade, eu estava prestando bem atenção às suas palavras, mas também à sua expressão, tá certo? Porque tudo é comunicação, né? E você está, acredito que, talvez curioso, né? Porque é um curso de Direito na Escola de Ciências Jurídicas, mas que conversa com outras áreas. Eu diria que é o seguinte, nós vamos conversar com outras áreas, só que pelo direito, através do direito, formando um entendimento e uma sinergia com outras áreas. Mas a nossa ferramenta básica é o direito. Por isso é que ele está lá na escola de direito. Okay? Ótimo. Então é isso. Professores, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade. É um curso realmente promissor, até pela alta capacidade do corpo docente, toda ela formada por doutores, profissionais com larga experiência no mercado de trabalho. Enfim, é um curso assim com altas expectativas e eu tenho certeza que quem for aprovado na seleção vai dar um passo muito importante aí no aperfeiçoamento profissional num momento de mundo tão importante, de tantas transformações profundas, rápidas e necessárias. Muito obrigado.
A gente agradece a você também que acompanhou a gravação desse episódio. Lembrando que as inscrições estão abertas. Elas podem ser feitas pelo site LP, L de lata, P de pato, lp.portal.unicap.br/PPGDI, Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação. Então é isso, minha gente. Mais uma vez, obrigado. A gente vai se despedindo por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Universidade Católica de Pernambuco, construindo pontes para o futuro.